mais um Cartão Verde ao vivo na sua noite de domingo e com 2 convidados especiais. O primeiro, revelado nas categorias de base do Vitória, tem passagens por Kashima Reysol, Olympiacos, Atlético Mineiro, Goiás, Fortaleza, Botafogo e Seleção Brasileira. Dudu Cearense, seja muito bem-vindo ao Cartão Verde. Que currículo, hein? Seja bem-vindo de volta à Bahia. Muito obrigado pelo convite. E está segurando todos, né? Tem uma boa história para contar. E também aqui o segundo convidado especial é gerente de negócios do Bahia desde 2013, é um dos responsáveis pelas ações de marketing envolvendo a renovação de Gilberto, a contratação de Fernandão. Lenin Franco, você tem movimentado o torcedor, levado o torcedor até para o aeroporto, uma multidão aí em ações que você tem planejado junto aí com toda a equipe do Bahia. Seja muito bem-vindo, boa noite para você. Boa noite, Ayana, boa noite a todos aqui no estúdio e aos que estão em casa. Meu boa noite especial ao meu parceiro de todos os domingos, Elton Serra. Seja bem-vindo não, né? Que todo domingo você está aqui. Boa noite para você, ato falho já dando boas-vindas aqui a Elton. Boa noite, Elton. Boa noite, Ayana. Seja bem-vinda ao programa também, você. Boa noite a quem está nos assistindo, aos nossos convidados. Obrigada. Um fim de semana aí de triunfos da dupla Bavi, competições diferentes. A gente vai trazer algumas questões que são interessantes. A primeira é o Bahia fazer 10 gols em 2 partidas nessa semana. E o Vitória, que sofreu um gol nos 2 jogos que fez nessa mesma semana, porém um gol contra, né? O que eu quero dizer com isso? Ano passado se falou muito que o Bahia criava muito e não fazia gol. Se falava muito ano passado que o Vitória tomava muitos gols. Eu acho que é o que a gente tem que se observar nesse início de semana, nesse início de temporada. É claro que as referências técnicas ainda não são as grandes referências da temporada, mas são os primeiros indícios de que a preocupação de ambos, ano passado, pode ser a solução para 2019. Bom, para a gente abrir aqui nosso bate-papo, antes da gente ver como é que foi o jogo do Bahia e outras coisas que aconteceram aí no fim de semana e durante a semana também, as novidades, deixa eu conversar um pouquinho com o Lênin, como é que tem sido aí esse planejamento de marketing que tem deixado o torcedor sempre na expectativa, vamos dizer assim, do SMS. Como é que tem sido, como é que foi pensado, qual é o foco do Bahia em relação a marketing? Conta pra gente um pouquinho. A brincadeira do SMS começou em 2014. Em 2014, o primeiro jogador que o Bahia anunciou através dessa maneira foi Branquinho. E de lá para cá se tornou vamos dizer assim, um atrativo para o torcedor. O torcedor só acredita na hora que chega o SMS. E de lá para cá a gente tem pensado em várias maneiras, obviamente, de inovar. Esse ano a gente conseguiu fazer ações diferentes. Ano passado já tínhamos feito também. E tudo está baseado no planejamento estratégico que a gente desenhou junto com a diretoria em 2018. Desenhamos ele, executamos grande parte dele em 2018 e agora em 2019 já começamos a executar aquilo que foi planejado ano passado. Elton, a gente vê o torcedor agora também, isso não deixa de ser um resgate do torcedor, uma forma de fazer com que o torcedor comece a viver a rotina do clube, fica na expectativa de notícias e ali naquele ambiente virtual, né? É importante a gente lembrar que o mundo do futebol tem mudado também mercadologicamente. Você ainda tem um grande bolo que é o das cotas de televisão e depois tem muita coisa ali dividida, brigando uma com a outra, né? Patrocínio master, né? O plano de sócios, a venda de produtos licenciados. E aí é que entra o departamento de marketing para poder aglutinar tudo isso e fazer a coisa andar. E o Bahia vai precisar muito disso, né? O Bahia não tem um patrocinador master hoje, quer dizer, tem um pontual aí, a Cana, nas próximas partidas, até parceira do Bahia na vinda do Fernandão. Tem a questão do plano de sócios que tem crescido bastante, mas a gente sabe que ainda precisa elevar um pouco as suas receitas. Mas eu acho que o mais importante que tem sido, o Lênin falou aí de 2014 para cá, acho que o mais importante que tem acontecido nos 2 últimos anos é ver de novo o torcedor se identificar com o Bahia. Porque, com o perdão de quem passou, eu já fiz essa crítica aqui no próprio Cartão Verde, o Bahia parecia ser um clube gourmet, parecia ser um clube um pouco afastado do seu torcedor. Eu acho que tem muito a ver com o diretor de mercado, Jorge Avancini, que passou pelo Bahia, mas que talvez não conhecesse a cultura do baiano. Mas o Bahia, nos 2 últimos anos, tem resgatado isso, né? Com as ações de marketing, com uma linguagem próxima do torcedor.
fazendo o torcedor se sentir realmente parte do clube, né? Como um torcedor falou numa matéria durante essa semana, que a gente trouxe aqui no TV Esporte, né? Que o Bahia é um clube que tem torcida, né? Não o torcedor que tem um clube, né? Então, eu acho que é uma questão que tem que ser ressaltada, mas é claro que financeiramente a gente ainda precisa alcançar patamares maiores, porque a gente sabe que depende muito das receitas para poder competir com os grandes clubes do futebol brasileiro. Mas o Bahia segue um caminho bacana, um caminho interessante. Eu acho que esse caminho só vai conseguir ser percorrido com mais tranquilidade se os dois andarem de mãos dadas. Alguns anos atrás parecia não estar. Parecia que o clube estava indo num caminho e deixando o torcedor para trás. Acho que agora o clube entendeu que precisa dar a mão para o torcedor, porque o torcedor precisa se sentir parte do clube. E a gente tem visto isso nos últimos anos, nos últimos 2 anos particularmente. Deixa eu fazer meu convite, na verdade, de convocação, que eu não fiz na abertura do programa, para você participar pelo facebook.com/TV Bahia. Vai lá, deixa seu comentário, a gente já abriu aquela postagem de todos os domingos, que a gente passou agora a voltar a ter essa interatividade, eu e você, e com o Cartão Verde também. Vai lá no facebook.com/TV Bahia, ou TV Bahia não, Cartão Verde BA. Deixa sua mensagem, comentário, coloca no geral para a gente ver aqui, ó, o Lenin Franco para falar um pouquinho das ações de marketing. Tem o Dudu Cearense também, Elton Serra. Manda sua pergunta, você quer saber aí sobre a rodada do Baiano e tudo que aconteceu, Copa do Nordeste, manda sua mensagem. Olha só, ontem o Bahia venceu a primeira na Copa do Nordeste e o Tricolor foi até a Arena Fonte Nova. A gente tem aí o VT pronto, foi até a Arena Pernambuco e venceu o Santa Cruz por 3-1. Vamos ver os gols com os comentários de Elton Serra. Eu falava no início que o Bahia fez 10 gols nos últimos 2 jogos, fez 7 na Juazeirense e 3 ontem no Santa Cruz. A gente vê o primeiro gol aí, que foi o gol do Marcos, lei do ex acontecendo ao contrário, né? O Marcos que jogou no Bahia, jogou no Vitória também, foi campeão baiano com o Vitória e acabou fazendo o gol contra. O Bahia que vivia a expectativa de saber se jogaria no estádio do Arruda ou se o jogo seria, de fato, na Arena Pernambuco. A decisão saiu ali de quinta para sexta-feira e o jogo aconteceu na Arena Pernambuco porque o gramado do Arruda foi trocado e ainda não está a 100%, né? Acho que isso facilitou um pouco, é um gramado parecido com o da Fonte Nova, rápido. O Anderson Moreira gosta de jogar com posse de bola e com velocidade no último terço. O Bahia fez um primeiro tempo ainda um pouco abaixo. Foi um jogo equilibrado, Santa Cruz igualou na vontade, né? E conseguiu empatar o jogo com Elias, né? Fazendo esse gol de canhota, um belíssimo gol. Só que no segundo tempo aí entrou um time que tem recurso, um time que tem banco de reservas, um time que está muito bem treinado e encaixado desde o ano passado. E o Gilberto fez a diferença, né? O Bahia conseguiu fazer 2-1 com camisa 9. E chegou o terceiro gol também com o Gilberto. Com 20 minutos do segundo tempo, o Bahia matou o jogo. Conseguiu um resultado importantíssimo no campo do adversário. O Bahia que dificilmente vence o Santa Cruz fora de casa, em competições nacionais é até um retrospecto um pouco... há uma disparidade muito grande, mas na Copa do Nordeste teve aquele momento em que foi eliminado pelo Santa Cruz, né? O Bahia poderia encaixar 4 decisões consecutivas na Copa do Nordeste, acabou sendo em uma delas eliminado pelo Santa Cruz. E conseguiu vencer um adversário que está em reformulação, um time que vai disputar a Série C novamente, é um time que a gente sabe que tem muita tradição, mas percebe-se que o time principal do Bahia, que venceu a Juazeirense e que venceu o Santa Cruz, está muito acima dessas equipes, né? O Juazeirense que joga a Série D e o Santa Cruz que joga a Série C. Mesmo jogando fora de casa, jogou com muita autoridade, conseguiu vencer e fazer aí 4 pontos nesse início de competição, que é muito importante. E o Anderson encaixando 2 jogos consecutivos com a mesma equipe, né? Pelo menos os jogadores principais. Eu ia falar sobre isso, sobre o rodízio. O Anderson, quando esteve aqui, ele comentou sobre a questão do rodízio, que seria inevitável. E a gente vê... E quando a gente tem os resultados, e aí? O que é que passa na cabeça do treinador, né? Eles até tinham um planejamento de fazer já esses 2 jogos consecutivos com a equipe A, né, Juazeirense e Santa Cruz. No meio da semana o Bahia joga com o Bahia de Feira pelo Campeonato Baiano, né? E aí é bem provável que a gente veja de novo uma equipe mesclada, porque no domingo tem o clássico Bavi pela Copa do Nordeste, né? Então é bem provável que a gente veja uma equipe já diferente no meio da semana, para que a equipe principal tenha uma semana de trabalho
visando o Vitória. E depois vem uma sequência interessante, né? Porque vem Copa Sul-Americana, depois tem a primeira fase da Copa do Brasil, o Bahia vai jogar no Acre, o Bahia vai jogar no Uruguai, pela Sul-Americana, então viagens longas. Acho que o Anderson vai dar um pouco de fôlego a essa equipe, como ele citou aqui no programa, ele gosta de uma equipe com tanque cheio para esses grandes jogos. Então imagino que ele vá de novo fazer essa mescla, que a gente, não duvido nada, a gente vê o Claudinho no banco de reservas no meio da semana nesse jogo contra o Bahia de Feira. Só para não perder a pergunta, eu vi ali o Gilberto, e Gilberto também fez parte de uma das ações do Bahia, né? Da renovação dele, que a expectativa foi muito grande, assim como foi a expectativa da renovação de Fernandão. Eu até comentava aqui na redação que quando a gente chega na redação, a gente faz uma ronda e tinha uma postagem do presidente do Belintani, justamente, tinha só 5 minutos, ele tinha postado a caneta e tinha marcado o Fernandão. 11 minutos depois, ele tirou a marcação. Aí eu falei, Fernandão, eles vão anunciar. E a gente começou a prestar atenção e realmente ele foi anunciado. Essas ações, vocês têm pensado para criar expectativa no torcedor, como foi a de Gilberto, que ele fez um vídeo em casa? É uma coisa pensada dentro do clube ou vocês compartilham com os atletas, falam sobre a intenção? Não, as ações são compartilhadas dentro da equipe. Na realidade, a gente realiza algumas reuniões em que cada um coloca um pouquinho, um tijolinho até a ideia ser construída. A gente costuma dizer que as ideias não partem de uma pessoa, né? É uma construção coletiva. Então, à medida que a gente se reúne, as coisas vão acontecendo, a gente cria o roteiro e tanto na renovação de Gilberto quanto na contratação de Fernandão, a gente aliou duas coisas. Na de Gilberto, ao lançamento da camisa popular de R$ 99,00 e na de Fernandão, o lançamento da camisa 3. Então, a gente encontrou nesses dois momentos um gancho para poder ativar um outro produto que ia ser lançado e deu certo tanto numa quanto na outra. A gente conseguiu impulsionar bem as vendas e parte delas é o que faz com que a gente consiga gerar receita e realizar essas contratações. Bom, deixa eu bater um papo agora com o Dudu Cearense. A gente falou de Bahia, analisou o jogo, falou das ações. Falar um pouquinho desse retorno aqui à Bahia. Qual foi o seu sentimento aqui, quando você voltou para um lugar onde você foi formado, sua origem? Então, eu cheguei aqui na Bahia com 15 anos, né? Saí de Fortaleza muito novo e foi amor à primeira vista, a Bahia, Salvador, que foi minha primeira oportunidade como atleta em algum clube, era muito novo. E nesse tempo todo, a minha esposa é baiana, minhas filhas são baianas. Eu saí em 2004, no começo, e rodei esse mundão. E estava morando no Rio agora, a última cidade. Então, vou te dar um exemplo, são 15 escolas das minhas filhas. Costumo dizer que minhas filhas não são princesas, são guerreiras, né? E poder me acompanhar sempre, minha esposa também, não é fácil. E chegar, quando eu saí do Rio, eu queria morar no Rio. Estava no Rio já, adaptado, sabia de tudo já, conhecia muito bem a cidade. E o momento perto de voltar para Bahia, eu falei, caramba, tem que voltar, cara. De novo, outra mudança. Foram 95 caixas. Imagina como estava o apartamento. E eu falei, caramba, e agora? E quando eu cheguei... Mas foi mais fácil do que mudar para fora do país, né? Exatamente. E eu falei, nossa, e agora aqui? Eu achava que ia ficar triste, mas a energia aqui é muito diferente. Eu falei, não, aqui eu me sinto em casa. E eu estou muito feliz de estar na minha casa mesmo, realmente. Na cidade que eu amo de paixão. Sou rubro-negro, né, de verdade. Então, espero que possa ficar aqui anos e anos e um dia poder ajudar o Vitória também nesse caminho. Aí é importante, Dudu, falar, porque sua última passagem foi pelo Botafogo, né? Sim. Você teve um tempo no Botafogo e voltou para o Brasil, jogou em Fortaleza. Sim. E foi para o Botafogo. E o torcedor do Vitória tem uma identificação muito grande com os caras que são revelados nas categorias de base, né? A gente tem vários exemplos aqui que são citados e que, quando pinta a oportunidade de estar livre no mercado, o torcedor sempre fala, né? Que Dudu está disponível. E nesse momento que o Vitória vive de reformulação, e a gente citou, inclusive, isso aqui durante algumas semanas. Um volante experiente ia ser muito importante. A gente estava falando de lideranças, né? Que o João Gabriel estava aqui há 2 semanas, goleiro do Vitória, e a gente falava quem vai ser esse novo líder do Vitória. Hoje, por exemplo, quem foi o capitão foi o Ed Carlos, que é baiano, mas que não tem identificação com nenhum dos 2 clubes aqui da Bahia, mas por sua experiência assumiu isso.
surgiu informações que você poderia ter voltado ao Vitória, até negociado o seu retorno, mas que a comissão técnica, enfim, acabou vetando a sua vinda para o Vitória. Existiu isso mesmo, porque volta aquela história da identificação. Se você tem um vestiário hoje que todo mundo está se conhecendo naquele momento, e de repente você tem alguém que conhece o ambiente, que viveu tudo aquilo, e que pode contribuir ainda dentro de campo, porque não adianta só falar, né? Dentro de campo pode contribuir, porque isso não aconteceu se realmente houve essa vontade das duas partes em casar novamente. Então, eu costumo dizer que no futebol somos sujeitos a tudo, né? E o atleta de futebol, ele fica à mercê praticamente do treinador. Então, ele não tem um poder de mudança, o jogador não tem. Mas ele tem a conversação com o treinador, isso é fato. Trabalhei com vários e nos meus últimos anos como atleta, como eu venho na Europa, se trabalha, se dá o bom dia, boa tarde, trabalha muito duro, sem pouca resenha, só quando ele precisa realmente. Mas quando o Vitória terminou um ano mal e estava perto de acabar o contrato com o Botafogo, teve a solicitação de eu voltar para o Vitória. Conversei com o vice-presidente, com o Chico Salles na época. Queria muito, estava praticamente quase tudo certo. Estava em São Paulo, estava no curso e uma passagem marcada. E nesse meio tempo foi contratado o treinador, o Chamusca, junto com a comissão técnica. E eu imaginei, não vai dar certo. Porque no Fortaleza trabalhamos juntos, eu não joguei com ele. Não sei porquê, mas, como eu falo, o treinador tem o seu poder. Ele tem a decisão. Não vai jogar, não vai jogar. Pode ser Messi, Cristiano Ronaldo, pode ser quem for. Não vai jogar. Quando o cara não quer, não adianta. Então, eu tinha esse sentimento, claro que eu ouvi falar que foi o corpo técnico que manda é ele. Então, ele fala assim, não, eu quero o Dudu que ele vai jogar aqui. Mas é normal, isso é normal no futebol. E não tenho nada contra, até porque quem manda é ele. Então, a parte do Vitória hoje que está melhorando, talvez, com certeza, é ele. Então, essa postura de uma liderança que cresceu no Vitória, cresci na base, então o respeito seria muito maior dentro de um vestiário. Então, eu estive no Botafogo passando quase 3 anos, então essa liderança fora de campo foi muito importante. Apesar dos 35 anos, pensam que a gente está morto pro futebol, né? Eles falam assim. Mas meu número de treinamento, sempre que possível, eu tenho meus dados todos os dias. Eu bati no moleque de 20, então o meu alento era esse. Então, o último exemplo foi o jogo contra o Chapecoense. Eu estava 5 meses sem jogar, sem atuar. Quando eu fui jogar, fui um dos da equipe. Só que qual era a minha referência? Era o treinamento. Só que o meu mental era muito forte quanto a isso. Então, não tinha medo. Mas eu tinha esse prazer, claro, de voltar ao Vitória, de ajudar o Vitória de alguma forma, de contribuir com tudo que ele me deram, de retribuir todo o carinho, o respeito durante todos esses anos. Mas não deu certo. Então, seguir em frente. Quem sabe um dia eu posso voltar ou como atleta ainda, não sei, ou em outro cargo. E, em contrapartida, os jogadores identificados aí com o Bahia, que a torcida teve o clamor da torcida, eles retornaram de alguma forma, como o Fernandão, por exemplo, que teve aquela multidão no aeroporto, né? Sendo que o SMS foi mandado pela manhã, ou seja, um tempo muito curto para que os torcedores pudessem ir até o aeroporto, né, Lene? Isso. Essa identificação torcedor e jogador parece que tem sido bem valorizado pelo clube. No caso específico de Fernandão, ele teve uma passagem curta, em 2013, porém muito intensa. No momento que o clube passava por uma turbulência muito grande, ele foi muito bem e acabou criando essa identificação com o torcedor. E depois que ele saiu do Bahia, durante todos esses anos, ele soube cultivar isso com o torcedor. Então, ele gerou no torcedor sempre a expectativa de poder voltar. Em alguns outros anos, até bateu na trave. O problema é que era uma operação inatingível para o clube ainda não tinha maturidade para poder realizar um negócio. E hoje, com planejamento e com tudo que estava sendo elaborado, a gente teve condições de criar um modelo econômico para poder trazê-lo. Fomos ao Rio, desenhamos como seria o projeto da apresentação dele e ocorreu tudo bem, com a torcida em peso no aeroporto, como a gente imaginava, e graças a Deus deu tudo certo. Bom, e se para os torcedores a gente está falando do clima de otimismo, no Fazendão, Enderson Moreira, que eu estou ouvindo aqui as orientações aí do que vai acontecer daqui a pouco. Tenta manter o foco da equipe depois da goleada aí contra a Juazeirense no Campeonato Baiano. A chegada
de Fernandão, como a gente tem falado aqui, é o time tricolor, pode ser mais um reforço para o primeiro Bavi da temporada, no próximo domingo pela Copa do Nordeste. 7-1 é um placar que deixa qualquer torcedor empolgado. E no caso do Bahia, está complicado manter a euforia. O time já contratou mais de 10 jogadores, trouxe de volta um ídolo, Fernandão, e ainda aplicou a maior goleada do ano no futebol brasileiro. A gente precisa ter os pés no chão, não se entusiasmar, não adianta todo mundo achar que as coisas já estão funcionando muitíssimo bem, porque não estão. Tem muita coisa para ser melhorada, né? Mas a gente, acima de tudo, respeitou muito a equipe adversária e a gente jogou com intensidade. Eu acho que é prova do nosso respeito. A gente não, em momento algum, houve qualquer lance que tivesse algum tipo de provocação com eles. A gente tentou fazer o jogo, fazendo o nosso melhor. O clima é tão bom que Anderson Moreira colocou mais uma revelação em campo. O garoto Douglas Borel, de apenas 16 anos. E em poucos minutos em campo, ele já mostrou que pode ser muito útil. Deu passe e partiu para abraçar Gilberto. É um menino que a gente observa que tem qualidade, também a gente tem que ter muita tranquilidade com ele também. Hoje foi um momento favorável, a gente não tem que ter muita calma. A gente sente que é um menino que tem realmente um futuro muito promissor, mas que a gente tem que ter paciência para poder fazer essa transição da melhor forma possível. Depois desse jogo, a conversa já muda. No dia 3 de fevereiro, tem o primeiro Bavi do ano. Quem sabe já com Fernandão na equipe. Anderson não descartou a possibilidade de usar o camisa 20 ao lado de Gilberto. É uma possibilidade, tudo é possível, Tudo é possível, mas não é de cara a maneira que eu acho que a gente vai atuar em grande parte do campeonato, assim. Eu acho que pontualmente, eventualmente, a gente pode criar uma situação muito propícia para isso. Primeiro que o Fernando tem que chegar, precisa se adaptar um pouquinho, o nível de treinabilidade lá no mundo árabe é um pouco diferente daqui, a gente não pode ter muita pressa. Eu sempre falo com o jogador, tenha paciência, calma, porque todo mundo quer jogar rápido, mas o mais importante é que ele possa estar bem preparado, um jogador que tem, com certeza, vai nos ajudar muito na temporada, a gente precisa de atletas com esse perfil de decisão. Falando por mim, minha opinião, eu acho que tem condições de jogar. Eu acho que se a gente obedecer taticamente o que o treinador pedir, acho que a gente consegue jogar os dois juntos. Mas aí vai depender do treinador, vai depender do jogo também, do que o treinador busca para cada partida. Mas eu acho que a gente está aqui para fazer o melhor pelo clube, cada um vai dar o seu máximo sempre. Uns 15 dias. Depois eu vou pedir para Elton falar um pouquinho sobre os dois jogarem juntos, mas agora a gente vai para o primeiro olho tático de 2019. Eu posso falar, seja bem-vindo, olho tático. Sim, pode. Então, olho tático, e eu te pergunto, Elton Serra, trabalhos de continuidade, já que Anderson continua no clube, e aí? A forma de jogar, a intensidade, tudo tem acontecido como em 2018 ou tem mudanças? O que é que você já conseguiu identificar aí? Bom, primeiro, antes de me perguntem, a gente vai trazer nos próximos programas, porque eu acho que 3 partidas são suficientes. A gente vai trazer no próximo fim de semana ou Vitória, até porque tem clássico, porque eu acho que 3 partidas são suficientes para a gente poder avaliar, e o time do Vitória jogou 2 apenas com essa formação do Chamusca. O Bahia já fez 3 jogos com o Anderson. Acho que é um tempo mínimo até para a gente entender alguns conceitos e poder tirar algumas pequenas conclusões, não definitivas, mas algumas conclusões. Mas a gente tem aqui no telão alguns elementos em 2019 desse time do Bahia com o Anderson Moreira que são bastante interessantes, e acho que ao longo da temporada a gente vai destrinchando um pouco as duas equipes. Os técnicos não gostam, mas fazer o que é a nossa função aqui. E a gente vai soltar agora como tem sido a saída de bola no Bahia em 2019. Interessante aqui o Nino, que é um jogador que é aquele lateral que vai sempre à linha de fundo, A gente percebe aqui uma saída de 3, com os 2 zagueiros e o Nino sustentando um pouco, ficando um pouco mais atrás. E o que é que está acontecendo? A gente percebe aqui nesse momento, o Elber recebe por dentro
e quem abre é o Paulinho. Esse jogo aqui é contra o CRB, é o primeiro da temporada, e a gente vai perceber que quem tem aberto do outro lado é o ponta, e nesse caso o Arthur. O Nino por dentro e o Arthur abrindo o campo, quer dizer, um lateral por dentro, um ponta aberto. Do outro lado, o contrário, um ponta fechado e um lateral aberto. Aí é uma criação de oportunidade que o Gregory bate para fora. E até para ilustrar isso, que é um comportamento que tem sido, nesse início de temporada do Bahia, de novo, saída de 3, o Lucas Fonseca vai buscar de novo o Paulinho, né? Ao passe do Lucas Fonseca para o Paulinho faz o cruzamento, e aí o Gilberto faz o gol, o Elber aqui dentro da área, né? Normalmente, e ano passado tinha feito muito isso, né? Jogado um pouco mais aberto. Aqui já é um outro jogo contra a Juazeirense. Saída de 3 novamente. Dessa vez o Jackson, e a gente vê que é um comportamento que não muda de acordo com quem entra. Aqui já é o Rogério e aqui já é o Moisés, né? São outros 2 jogadores diferentes, né? O Moisés aberto, ponta fechado. Aqui o Flávio, que jogou no lugar do Elton nessa partida, vai fazer o toque para o Moisés vai à linha de fundo para tentar o cruzamento, né? E o goleiro Douglas Pires faz a interceptação. De novo, saída com 3 jogadores, só que dessa vez o que é que acontece? Quem fica é o Moisés, porque quem está em campo não é mais o Nino. E a gente lembra muito desse gol, e o torcedor do Bahia lembra muito desse gol, que foi muito comemorado pela torcida, que foi o gol do Gilberto. Quem aparece aqui é o Douglas Borel. É ele que abre o campo e quem joga por dentro é o Shailon, que faz o passe para o Douglas Borel cruzar e o Gilberto fazer o gol. Ou seja, a gente já tem percebido que o Bahia vai fazer essa saída sustentada com 3 jogadores, um lateral e 2 zagueiros. Normalmente o Nino, porque o Nino já tem 33 anos, não vai ficar 90 minutos indo à linha de fundo para poder fazer jogada de linha de fundo. Do outro lado tem o Moisés, que tem essa volúpia. Tem pintado um garoto de 16 anos, que a gente sabe que pode ser aí uma válvula interessante, uma alternativa para o Nino. Os pontas fechando, na maioria das vezes, do lado direito, o ponta aberto e do lado esquerdo o ponta fechado, com o lateral fazendo ultrapassagem. E o Bahia criando inúmeras oportunidades pelos lados do campo. E a gente tem percebido que isso tem surtido efeito, né? São 10 gols em 2 jogos. E fora os gols que foram perdidos, foram mais de 30 jogadas criadas nessas 2 partidas e colocou 10, pelo menos, para o fundo da rede. Esse é o Bahia de 2019 que começa. Ainda tem jogador que nem estreou, inclusive Fernandão e Gilberto. Depois você vai falar sobre isso. Para quem estava com saudade aí do olho tático, meus amigos, minhas amigas aí, para matar a saudade, porque esse ano a gente vai muito de olho tático. Cartão Verde faz a primeira parada e na volta, os melhores momentos aí de Vitória Jacobina, a gente volta já. Cartão Verde de volta, agora é hora de conferir os melhores momentos de Jacobina 1, Vitória 2, hoje pelo Campeonato Baiano. Elton Serra, imagens aí, o Jacobina até que deu um certo trabalho para o Vitória. O Vitória não teve facilidade não, hein, para ganhar o jogo. A gente está vendo o primeiro gol, que é o gol do Ed Carlos, contra. A Ed Carlos foi o nome do jogo, né? A gente vai ver por quê. O time do Jacobina quase não criava, e a gente viu que esse primeiro gol foi de uma bola longa do goleiro do Jacobina. O Ed Carlos tentou desviar ali, o Ronaldo se embolou com o Jefferson e acabou sendo o gol contra do Ed Carlos. Foi o gol sofrido aí, o primeiro gol sofrido na era Marcelo Chamusca, né? Que é uma preocupação defensiva muito grande, né? Tem jogado o Thales e o Ed Carlos, e é uma zaga nova no sentido de jogarem juntos, né, no Vitória. Fala do Thales, da atuação do Thales, o que é que você achou? Eu acho que o Vitória se propõe muitas vezes a jogar com linha alta. E os zagueiros vão quase à intermediária, né? Eu acho que pelo fato de não ter ritmo de jogo, a recomposição, quando esse time perde a bola, é um pouco lenta. E há também aquela questão das linhas se entenderem ali, a linha defensiva, né? Os laterais voltam antes, os zagueiros ficam. É claro que o Vitória tem enfrentado ainda adversários frágeis, né? A gente esperava até mais do Vitória da Conquista no meio da semana, mas o Vitória dominou, jogando no Barradão. Mesmo não fazendo uma grande partida, o Vitória da Conquista não ameaçou. E o time do Jacobina até investiu um pouco mais. Mas é uma zaga que tem 2 jogadores lentos. O Thales um pouco mais rápido que o Ed Carlos, né? E se o Vitória se propõe a jogar assim, na maioria dos jogos, principalmente no Barradão,
quando perder a bola, vai ter que ter uma recomposição rápida, né? E os zagueiros precisam estar fisicamente bem. Eu acho que é uma questão de encaixe aí. E acredito até que outras alternativas podem aparecer. A gente sabe que o Lucas Ribeiro está na seleção sub-20, se não for negociado, né? Existe essa questão da negociação para o futebol alemão. É um jogador que tem essa característica de uma recomposição mais rápida. Tem o Bruno Bispo que volta e meia entra no time, sai, jogador, toma cartão, acaba sendo suspenso e não tem uma sequência e é um jogador mais rápido também. Mas o Vitória vai ter que encontrar uma maneira, e se quiser jogar como propõe o Marcelo Chamusca, jogar um pouco no campo do adversário, vai ter que ter zagueiros rápidos para uma eventual recomposição. No segundo tempo, o Vitória conseguiu a virada, né? O Ed Carlos fez o gol de cabeça e no segundo tempo também fez o gol da virada. Quer dizer, os 3 gols foram do Ed Carlos, que acabou sendo o protagonista dessa equipe do Vitória. Detalhe, a gente está falando aqui do zagueiro fazer 2 gols. O ataque do Vitória ainda não encaixou em 2019. É um time rápido, é um time que tem muita velocidade. O Léo Ceará hoje é a referência. Se o Vitória, pensando a longo prazo, quiser fazer uma temporada mais regular, vai precisar encontrar um outro jogador para o ataque. O Heron é um jogador em formação. A gente trouxe o Bussi aqui na semana passada e ele falou sobre isso. É um jogador que está sendo maturado. E o Chamusca falou sobre um quinteto ali na frente muito rápido, que a gente ainda não viu. Exatamente. Isso, essa eficiência que ele tanto criou expectativa no torcedor aqui no programa. E um time que se propõe a jogar nessa velocidade. Exatamente. Vai precisar também ter um cara ali que segure os zagueiros também. É um time que se movimenta muito e às vezes o excesso de movimentação tira os jogadores de dentro da área. A bola passa, ninguém aproveita. O Léo Ceará tem essa característica, não é um centroavante fixo, é um cara que se movimenta muito, né? E a gente lembra do jogo contra o Vitória da Conquista, a quantidade de vezes que ele saiu da área para poder abrir espaço para a infiltração do Iago, por exemplo. Então o Vitória tem essa dificuldade ainda. O Ed Carlos conseguiu ser o protagonista do jogo, dando o triunfo para o Vitória. Mas o Vitória vai precisar melhorar muito a sua produtividade ofensiva, não depender apenas dessas bolas aéreas para poder vencer os jogos. O Léo Ceará, desde o ano passado, já vinha fazendo uma reta final ali de muita irregularidade. E eu acho que para uma Série B, eu volto a falar em longo prazo, o Vitória vai precisar de um cara mais cascudo ali para poder definir as jogadas dentro da área. Falando em cara cascudo, deixa eu ver a opinião do cearense sobre uma questão que está em alta agora, que é a utilização do Sub-23. O que é que você pensa sobre isso? Você acredita que dá para botar a garotada, tem que mesclar o time? Qual a sua opinião sobre esse momento que vive o futebol, em que o Atlético Paranaense resolveu apostar nisso? Aqui o Vitória, o presidente falou muito que usar o Sub-23, de repente parece que já deu uma recuada, não vai ser bem assim. O que é que você acha de tudo isso? Para você ver que na Europa existe o time B, né? É o Sub-23. No Brasil começou agora essa ideia de Sub-23, que é muito válida, na minha opinião. Na minha época não tinha isso. Então, quem chegou aos 20 e passou disso, então profissional, é descartado do clube, é mandado embora. Hoje não existe Sub-23. É mais uma oportunidade, isso para mim é muito válido. Até porque dá um pouco de descanso também aos profissionais e também para os outros também a oportunidade de poder jogar e mostrar seu trabalho, né? Mas a equipe tem que manter isso. Até porque o rodízio, como você falou aqui antes, é importantíssimo para não ter um desgaste muito grande. O calendário no brasileiro é muito agressivo. São mais de 50 jogos no ano, não existe isso. Mas, enfim, espero que quem está no Sub-23 possa aproveitar as oportunidades que aparecem no Baiano, na Copa do Nordeste. E como você falou, na Série B já é um pouco mais difícil. Então, no começo de temporada, não é referência maior ao Baiano, mas te dá uma canja para as próximas competições. Você falou que não teve Sub-23, mas você foi Sub-23 na Seleção Brasileira, que era a Seleção Olímpica Sub-23, Exatamente. Né? Que disputou o pré-olímpico para as Olimpíadas de 2004, né? 2000, isso. 2004, né? Então, você fala que é uma novidade hoje, mas você fazia parte de um Sub-23 há 15 anos, né? Exatamente, nessa época o Sub-23 era um time massa e acabamos não classificando para as Olimpíadas, né? Para você ver que é sempre importante ter essa categoria, como eu falei, para as oportunidades que aparecem. Elton, o que é que você acha que vai ser a tendência do Vitória ao longo aí do estadual? Vai ser realmente priorizar o Sub-23, ou mesclar, ou você acha que
os jogadores cascudos vão ter que fazer parte do time, sim, para poder dar esse equilíbrio. O Sub-23 do Vitória durou 20 dias, né? Isso. Porque teve os 2 jogos da Copa do Nordeste e foi implodido com o argumento de que o Chamusca queria aproveitar os principais jogadores. E promoveu 8 ou 9, que né? Nenhum é titular. E poucos entram na equipe, inclusive. A equipe que começou contra o Vitória da Conquista não tinha nenhuma equipe de jogador do Sub-23. O de hoje também. Então é uma questão que parece que o Sub-23 virou apenas uma conversa no fim do ano passado para amenizar o que aconteceu com relação ao rebaixamento. E isso é lamentável, porque ou você define lá no início do ano que você vai fazer essa mescla, ou você não coloca o time para jogar. Foi uma promessa que acabou não sendo cumprida. E aí a gente não vai entrar nos pormenores porque a comissão técnica pode ter dito, olha, não precisa, a gente vai jogar com esse time aqui. Mas agora vai com o time que tem, né? Eu acho que poucos jogadores do Sub-23 devem ser aproveitados, porque 2 jogos é um número muito pequeno para você ter um parâmetro. A gente que falou aqui de 3 jogos para analisar o trabalho do Chamusca, 2 jogos é um parâmetro muito pequeno, com um time que jogou contra o CSA, sentiu algumas dificuldades, mas acho que foi até o melhor jogo do Vitória devido às circunstâncias. Depois teve a segunda rodada. É um campeonato de tiro curto e que o Vitória precisa dar resultado também para o torcedor voltar para o estádio. No último jogo no Barradão, 3.000 pagantes. Então acho que agora vai com os principais jogadores. Domingo que vem tem um Bavija, uma grande prova. Eu acho que o Chamusca vai manter essa base aí, os jogadores do Sub-23 vão entrar um ou outro a depender da situação. E é uma pena, porque foi uma promessa não cumprida, e aí se for melhor para o Vitória, ok, mas é um planejamento que é implodido com 20 dias de trabalho, né? O Vitória não tem competição Sub-23 para disputar em 2019, a não ser que o Vitória consiga entrar no Campeonato Brasileiro pelo ranking, está fora hoje. Se alguém desistir, é que o Vitória consegue entrar no Campeonato Brasileiro Sub-23, que só vai acontecer lá para o meio do ano. Então, acho que vão ficar aí 30, 35 jogadores se degladiando, brigando aí por posições aí no banco de reservas e serem relacionados, ou um ou outro conseguir entrar nessa equipe titular. Pessoal, deixa eu até pedir desculpa que eu falei sobre o Facebook da gente, que tem lá um cardzinho. A gente está repostando esse card para você. Dá tempo ainda, vai lá, entra no Facebook, manda mensagem para a gente. Vai estar lá e eu vou ler a mensagem, tá bom? Então vai lá no Facebook, interage com a gente. A gente está com o Dudu Cearense, com o Lenin Franco aí para falar das ações do Bahia. Aproveitando que com o Sub-23 mesclado, tanto faz. Vai ter Bavi, vai ter ação para o Bavi? Ação saudável, pelo amor de Deus, de provocação já não basta no passado. Não tem provocação não, acho que a gente tem que focar mesmo dentro de campo, tranquilidade. A gente tem algumas ações envolvendo, obviamente, a loja do clube, que hoje também funciona na Fonte Nova, então potencializar ali as vendas no dia de jogo, mas basicamente é isso, o foco é todo na partida, porque é muito importante que a gente vence o jogo e siga com tranquilidade no campeonato. Como é que está o movimento ali na loja? Porque tem outras lojas oficiais em shoppings, mas ali não deixa de ser como se fosse uma loja bem aconchegante, porque é grande, na Arena Fonte Nova, onde o Bahia joga. Como é que tem sido o movimento? Está correspondendo aí à expectativa do Bahia? Eu diria até que está superando as nossas expectativas. Ela já faturou 3 vezes o que a gente imaginava para o mesmo período. Então, tem atingido um nível de público enorme. Uma coisa interessante é que tem virado quase que um ponto turístico. Então, a gente tem recebido muitos turistas lá, estrangeiros e daqui do Brasil. Acabam levando algum item do clube como lembrança. E, de fato, tem sido assim, uma resposta bem bacana. Já realizamos algumas ações lá, como foi a manhã de autógrafos com o Newton. Então, filas enormes. A nossa central de atendimento ao sócio funciona lá também. Então, tem caminhado da melhor maneira. Que bom, já chegou mensagem e é um telespectador que assíduo, o Léo Tortelli, sempre manda mensagem pra gente. Ele fala o seguinte, Elton, Bahia de Feira repetirá 2009? Parece que
vem bem esse ano e é até importante que a gente possa falar um pouquinho dos times do interior. Elton, dá um panorama aí do que aconteceu na rodada. Bahia vai com o time titular na quarta-feira, Anderson vai para o banco, Bahia e Bahia de Feira, abraço. Abraço para você também, Léo. O Bahia de Feira fez os seus 2 primeiros jogos em casa, na Arena Cajueiro, e vai fazendo aí o que se espera de um time que vai construindo uma nova casa, uma nova identidade, né? É claro que no campeonato de tiro curto a gente tem que pensar muito na briga pelos 4 primeiros lugares e aí no mata-mata tudo pode acontecer. É um time que tem jogadores muito experientes, o Bahia vai ter mais dificuldade do que teve contra a Juazeirense, porque o Bahia de Feira já vinha com um trabalho com o Quintino Barbosa, que é um técnico que monta times muito bem consistentes defensivamente. E o Bahia vai sentir mais dificuldade para entrar, para infiltrar. Isso aconteceu com mais facilidade no jogo contra a Juazeirense. Mas acho que é muito cedo para se falar em repetir a façanha de 2011, né? Eu acho que chegar ao mata-mata é o primeiro objetivo, não só do Bahia de Feira, mas de todas as outras equipes do interior do estado, para esse no mata-mata tentar surpreender. É um campeonato de tiro curto e se chegar embalado no momento ali da temporada de Bahia, e Vitória estarão com Copa do Brasil, no caso do Bahia Sul-Americana e também a Copa do Brasil, uma eventual reta final de Copa do Nordeste, pode aproveitar. Mas eu acho que o primeiro momento é tentar brigar para ficar ali entre os 4 primeiros colocados. Não, eu acho interessante, assim, não deixa de ser um carinho aí do espectador, do telespectador. Esmeraldo Neto diz o seguinte: quando é que vocês vão postar no YouTube? Então vale lembrar que isso também é um recado para você que está assistindo a gente. Nosso programa fica na íntegra no youtube.com/TV Bahia. Vai lá, se inscreve, dá o like no vídeo, deixa seu comentário, sugestão ali na postagem da gente do Cartão Verde. Aí ele falou o seguinte: vocês vão postar no YouTube quando? Quarta-feira é muito tempo, ou seja, já quer que seja postado já amanhã, mas de qualquer forma está registrado aqui o pedido. Valeu pela mensagem, Esmeraldo. Deixa eu perguntar para o Dudu sobre a relação com o futebol baiano. Você consegue acompanhar? Quando você estava no Botafogo, por exemplo, você conseguia de alguma forma acompanhar o Campeonato Baiano? Tentava assistir o jogo do Vitória? Como é que ficou a sua relação com o futebol baiano depois que você saiu daqui? Sempre que estive fora, sempre acompanhava o Vitória lá fora, até mesmo no Brasil, pela Série A, Série B, quando jogava. Perguntava aos amigos como é que estavam e sempre que possível vinha na Bahia passar as férias, ia visitar o Barradão. E eu vejo hoje o Vitória uma estrutura muito grande, estrutura de um time europeu. Fiquei impressionado pela estrutura dentro do Barradão hoje, os vestiários, os campos, a estrutura da academia, o corpo técnico, o processo de análise de desempenho. Tipo assim, há um processo de evolução muito grande, mas já deu um salto enorme. Então, a minha projeção, que eu vejo de Vitória, é cada ano agora pensar um passo de cada vez. Caiu novamente, não é fácil, perde a receita, perde torcedor. Então, o Vitória precisa resgatar isso de novo com o torcedor, precisa ter confiança na equipe. Não é fácil começo de temporada, uma mudança muito grande. Sai jogadores líderes da equipe para chegar outros que não têm identidade, conquistar isso não é fácil. Mas espero que a partir de hoje a Vitória possa se conscientizar que cada ano tem que voltar a outro nível de novo. Nosso adversário está crescendo, não podemos ficar muito atrás. Mas isso é o planejamento de anos. A gente estava conversando em off ali, tem coisas de 2013 acontecendo que agora começou a dar resultado. Então é plantar uma semente de uma mentalidade vencedora com estrutura de time grande de verdade. Então é começar agora com os pés no chão e evoluir a cada ano. Dudu, você em 2003, quando surgiu ali no Vitória, você fez parte de uma geração que meio que mudou um pouco a história do futebol brasileiro, dos volantes mais marcadores para os caras que marcam e jogavam também. Você já em 2003, 2004 era caracterizado assim, né? Um cara que marcava, mas se chama o box do box, né? Você já fazia isso em 2003, há 15 anos, né? 15, 16 anos. Como é que você enxerga a sua posição hoje no futebol brasileiro? A gente tem visto aí muitos jogadores surgindo nessa posição também com essa característica. Estamos bem servidos na posição. Ainda há espaço para o cara mais marcador, apenas aquele burucutu que a gente chamava antigamente? Não, isso no futebol acabou, jogador brucutu, para você ver que está acabando isso. Algumas equipes têm treinadores antigos, uma mentalidade obsoleta ali, que pensa, não, quero só um marcador, porque jogador só um marcador que não tem uma boa saída de bola, é menos um na equipe.
Mas para você ver que lá fora eles pensavam que era um volante que tem uma boa saída, uma boa estatura, que sabe marcar também. Então para você ver, vamos lá, Real Madrid, Casemiro sabe jogar, Modric sabe jogar, Kroos sabe jogar. Peraí, só o Casemiro não marca, mas também joga, faz gol e tudo. Então a evolução é muito grande. Então os jogadores só que marcam perde espaço no futebol. Então naquela época quando eu comecei se falava box to box, né? Que marca bem e ataca bem. Então para você hoje eles já pensam assim hoje. Então você vê um volante diferenciado que sabe marcar e sabe atacar, já ganha muito espaço no futebol mundial hoje. Então, pessoal, me surpreendeu, chegaram muitas mensagens aqui, vou tentar passar todas aqui. Obrigada aí por todo mundo que foi lá no Facebook e mandou mensagem. Vou começar pelo Júnior César, que mandou um recado para o Dudu Cearense, que fala assim: você merece mais uma chance do Vitória, não deve nada a esses que estão aí. Dudu, valeu aí, Júnior, valeu pela mensagem aqui para o Dudu. Beto Nascimento, a gente falou tanto, eu disse que ia te perguntar sobre a questão de Gilberto e Fernandão. Fala rapidinho sobre essas condições de Henderson começar o Bavi de domingo, por exemplo, com Gilberto e Fernandão. Essa é a pergunta do Beto, valeu Beto aí pela mensagem, tá? Eu garanto que a possibilidade é zero do Bavi, Sim. Zero. É zero, até porque o Fernandão ainda vai se adaptar, a questão da documentação, tudo isso. É um cara que estava no futebol que tem uma intensidade muito menor que o brasileiro, está no futebol árabe. Então a gente tem que entender que há um processo de readaptação. Sobre os dois juntos, eu falei durante o TV Esporte, acho que é muito mais uma circunstância de jogo do que realmente começar dessa forma. Não é como o Henderson pensa o time dele. E acho que tem que se olhar a questão do copo meio cheio, né? Qual clube do futebol brasileiro que dispõe de 2 jogadores de área, fazedores de gols, num calendário tão difícil do futebol brasileiro, de muitos jogos? O Bahia terá 5 competições, acho que tem que pensar desse lado também. E eu acho que os dois têm uma maturidade muito grande para entender isso, de que é melhor você ter os caras de tanque cheio. De repente o Gilberto sabe que se o Fernandão entrar, vai resolver e depois ele vai entrar numa outra partida, do que ficar tentando convencer o técnico de que dá para jogar os dois juntos e de repente você engessar o esquema ou dificultar um pouco o trabalho do treinador. Acho que vai ser muito mais circunstância de jogo do que realmente uma formação tática que o Henderson pense, pelo que eu percebo do trabalho do Henderson ao longo de sua carreira. Mais uma rapidinho aqui, Elton. O Júnior César também está ligado no Cartão Verde sempre, que eu vejo as mensagens aqui. Precisa de um camisa 9 urgente, o Vitória. Sim. Não dá para jogar a responsabilidade no Léo Ceará. A gente chegou a comentar um pouquinho sobre o Léo Ceará, mas não falou ainda sobre um centroavante, sobre a camisa 9, sobre o ataque que encaixou, não encaixou. Fala um pouquinho sobre a necessidade do camisa 9. Eu volto a repetir, o Vitória precisa de um centroavante mais cascudo para a temporada. O Léo Ceará chegou no momento em que você tinha jogadores experientes que não corresponderam dentro de campo ano passado. Uma situação difícil do Vitória. O André Lima, volta e meia, departamento médico. O Maurício Cordeiro foi contratado e fez um gol e ali não conseguiu convencer também. O Vitória sentiu muitas dificuldades desde a saída do Trellis no início da temporada e não conseguiu encontrar um jogador ali para ser a referência. E o Léo Ceará entrou meio que na esperança de dias melhores no Vitória. Então, criou-se uma responsabilidade muito grande de um garoto que estava jogando a Série C e que conseguiu fazer 2 gols ali em jogos consecutivos contra o Atlético e América, mas que não é um centroavante nato, é aquele cara que se movimenta muito. E para a Série B, o Vitória sabe, o Vitória já disputou algumas, o Vitória olha a Série B e percebe que um time, para chegar, vai precisar de um cara que dê uma truncada no zagueiro, né, que consiga ter imposição física dentro da área, porque muito jogo vai ser decidido dessa forma. Então, vai ter que buscar alguém no mercado. A gente vai para uma rápida parada, voltamos já. Uma série instigante com temas polêmicos e atuais que vai lhe conduzir à reflexão através do pensamento de 34 personalidades. Polêmicas contemporâneas, todas as segundas às 9h15 da noite. Só aqui na TVE. É sua, é da Bahia.
Um novo ritmo vai sacudir a boa terra. É a 11ª Bienal da Uni, de 6 a 10 de fevereiro em Salvador. É o maior festival cultural estudantil da América Latina. Traga seu trabalho em música, arte, ciência e tecnologia para essa festa. Inscreva-se em www.uni.org.br. Venha, nos versos de Gil, celebrar este reencontro com o Brasil. 11ª Bienal da Uni. Esportes olímpicos e futebol baiano é de segunda a sexta-feira, meio-dia, ao vivo, no TV Esporte. Cartão Verde de volta, só para não deixar de registrar a participação de todo mundo aqui, que não vai dar mais tempo de ler as perguntas que estão chegando. Obrigada ao José, o Júnior já agradeci, Ricardo Cruz Neves, o Beto já agradeci, o Wellington Moreira, o Isaías Rios, o Leandro Santos, que é lá da cidade de Coração de Maria ligado no Cartão Verde mais uma vez, Fábio Nunes... todo mundo aí que mandou mensagem. Olha só, a gente tem um quadro novo, agora já não é mais novo, agora já está acontecendo no Cartão Verde e a gente tem resgatado algumas memórias aí do programa. Hoje a gente relembra um momento marcante de quem? De quem? De quem? Coloca aqui na 3, Dudu Cearense. Ele e mais outros 2 ídolos do futebol baiano ganharam um título importante com a seleção brasileira. Pai, mãe, esposa, irmã, amigos. São os familiares de Dudu Cearense, Adailton e Daniel. Todos ansiosos à espera dos campeões. Muita saudade, mas uma saudade feliz e a expectativa é grande de reencontrar o filho. Vim de Juazeiro, da Bahia. Estou muito feliz de estar aqui esperando meu campeão, né? É muita emoção. E lá vem eles, é hora de receber o carinho dos familiares. Muitos beijos, abraços. Depois da conquista do tetracampeonato mundial na categoria sub-20, rever a família é o momento mais emocionante para os atletas. Um momento muito feliz, né? Já que eu estava realmente sentindo uma grande saudade e sentindo uma falta tremenda dos meus familiares. E estar de volta aqui eu fico contente, até porque estou trazendo um bom trabalho feito lá, né? Estou trazendo um campeonato, esse que ficará sempre guardado com muito carinho na minha vida. Conquistei ser o melhor jogador, para mim é muita felicidade. Ele em seguida ser convocado, para mim não tem preço que pague isso, é muita felicidade. Espero fazer o meu trabalho na Sub-23 com muita tranquilidade, com os pés no chão. Rever os familiares é uma coisa que não tem palavras e agora é desfrutar deles e desse título tão importante na nossa carreira. Os jogadores não vão ter muito tempo de folga. Daniel se representa ao Sevilha da Espanha na próxima segunda-feira. Adailton retorna aos treinos no dia 6 de janeiro. E Dudu Cearense foi promovido para a seleção brasileira Sub-23. No dia 26, ele se apresenta ao técnico Ricardo Gomes. A férias para mim já acabou. Eu acho que quem quer ser feliz e quer subir na carreira tem que pensar assim. Acho que férias só depois de 15 anos de carreira. Mas férias eu vou ter depois, com tranquilidade. O pensamento agora é disputar o pré-olímpico e ser campeão pela Sub-23, com tranquilidade. Mudou muito, os cabelos brancos. Exatamente, um pouco, né? Mas muito feliz, cara. Obrigado pela lembrança, não lembrava disso. Lembrava da chegada, muito legal. Fomos campeões mundiais, né? Em 2003, fui segundo melhor jogador da competição, também artilheiro da competição. E Daniel foi pro Sevilha. Eu fui vendido no Sub-23, lá no Chile, dentro do hotel. Me ligaram, você foi vendido pro Japão, Cachorro Rei Sol. Adelto ficou no Vitória. Depois foi pra França. Foi pra França depois. E foi um ano marcante para mim. Foi um ano de ascensão muito rápida. Então, em 2002 fui para a seleção principal também.
Então foi um ano marcante e ficou inesquecível, fico muito feliz. Obrigado pela lembrança. Já que a gente falou de passado e a gente já está no finalzinho do programa, o que você pensa aí para o futuro? Pensa em, depois que encerrar a carreira, se aposentar, ficar ainda no futebol, ser técnico, gestão? Não, técnico não, porque eu já passei quase 20 anos como atleta e viver isso de novo cansa. E eu quero viver um pouco mais para minha família, ter meu tempo, né? Mandar no meu tempo. Mas espero sim retribuir meu carinho pelo Vitória, em outro cargo, como dirigente, não sei. Tá pintando novidades por aí futuramente. Com certeza espero. Um futuro breve que possa acontecer. Será muito bom para mim, para a torcida rubro-negra também. Resgatar essa força que a Vitória teve há anos atrás. Espero que isso possa acontecer. Mas é viver um dia de cada vez. O passado nos traz tristeza, né, e saudade. O futuro traz angústia. Então, eu quero viver um dia de cada vez hoje com intensidade. Bacana. Dudu, muito obrigada pela participação aqui no Cartão Verde. Portas abertas sempre. Muito obrigado a todos pelo convite. Muito obrigado. Lênio, prazer. Aí, Ana, né? Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Ele já falou que o nome era difícil, mas aí, não errou. Lene, e aí, o torcedor vai ficar na expectativa de SMS aí de reforço? Tem novidade aí? O que você está planejando? Dá para dizer, torcedor, fica ligado que tem coisa boa para acontecer? Tem. Durante todo o ano, várias ações já são planejadas. O torcedor pode ficar atento que muita coisa ainda vai acontecer de bacana. E pode ficar tranquilo que a gente tem feito um trabalho exaustivo, mas com muito empenho para que a gente consiga atingir os objetivos durante o ano de 2019. Eu sei que o tempo estourou, mas só para a gente também não deixar de falar sobre as ações afirmativas, tudo isso que tem sido um foco muito interessante, que não é comum num clube de futebol. Você olhar para outras causas e tentar combater algumas coisas como o racismo e tantos problemas aí que a sociedade vive, né? Isso é importante, isso faz parte hoje do modelo de gestão que a gente tem e durante todo o ano a gente vai com certeza manter várias ações ainda, porque o Bahia é um clube inclusivo e a gente não pode perder essa essência. E a gente vai mostrar aqui no TV Esporte como a gente tem mostrado as escalações, tudo que tem acontecido. Elton, muito obrigada. Durante a semana tem você no TV Esporte. Valeu, Ayana. Aos nossos convidados, eu queria só rapidamente mostrar solidariedade ao que aconteceu em Brumadinho. Tem 4 baianos lá, os 4 são de Santo Amaro, da minha cidade. Então a gente ainda com esperanças de encontrá-los vivos, né? E lamentando tudo o que aconteceu. A gente espera que isso não aconteça novamente, porque no intervalo de menos de 4 anos acontecem 2 tragédias como essa e que as famílias se sintam confortadas e que os baianos sejam encontrados vivos. Essa é a nossa esperança para que isso aconteça. Um abraço a todos e até a semana aí no TV Esporte. Pessoal, então a gente se encontra amanhã no TV Esporte, ao vivo, meio-dia. Então, para você, um bom finzinho de domingo. Eu espero você amanhã, meio-dia, ao vivo, no TV Esporte. Até lá.